Bom dia, povo desta amada cidade de Amarante do Maranhão. Eu sou o pastor Misael Aragão, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está localizada aqui no centro da cidade de Amarante do Maranhão. E nesta manhã eu gostaria de refletir um pouco na Palavra de Deus com você. A Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versos de número 14 e 15, que diz assim a Palavra de Deus: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Veja você que nesta passagem, Marcos, o evangelista, nos informa que João ele foi preso. Quem foi esse João que foi preso? Esse era João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. João Batista ele foi preso pelo governador Herodes, e ele foi preso porque ele dizia que Herodes estava em adultério, pois Herodes havia se casado com Herodias, que era mulher do irmão de Herodes. Então, por João acusar esse casamento de ser pecaminoso, de ser um adultério, acontece que Herodias, mulher de Herodes, não gostava de João. E ela é quem provoca a Herodes a prender João, porque o próprio Herodes acreditava que João Batista era um homem de Deus. Então veja que João estava preso por falar a verdade, por pregar o Evangelho. E isso incomodou o governador Herodes e ocasionou na prisão de João Batista. João Batista é aquele que prepara o caminho para Jesus Cristo. E isso já é um indício daquilo que aconteceria com Jesus Cristo, por Jesus Cristo também falar a verdade. E veja, o que era que Jesus Cristo pregava? Qual era o evangelho que Jesus Cristo ele pregava? Jesus ele pregava o evangelho do arrependimento. Ele pregava dizendo, diz o versículo número 15, que o tempo está cumprido. Isso significa que o tempo de Deus havia chegado. Aquele tempo que Deus havia determinado, no qual o Salvador nasceria e exerceria o seu ministério, havia chegado. Os judeus como um todo, eles aguardavam com muita expectativa a época do nascimento do Messias. Pois em todo o Antigo Testamento haviam apenas promessas de que um dia o Salvador, o Cristo, o Messias nasceria. E muitas pessoas até mesmo duvidavam que esse Messias iria de fato um dia nascer. Porém chegou o tempo determinado. E Jesus ele vai pregar. E o que é que ele prega? Ele prega dizendo que o reino de Deus está próximo. E ele prega para que o povo se arrependesse e cresce no Evangelho. Veja, esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da fé, o Evangelho do reino de Deus. Quando Jesus veio ao mundo, muitos judeus eles estavam perdidos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando dentro da religião verdadeira, mesmo estando dentro da administração externa da aliança da graça, eles estavam perdidos e eles precisavam se arrepender de seus pecados e crerem no Evangelho. O reino de Deus estava próximo deles, mas eles não estavam ainda dentro do reino de Deus, pois eles compreendiam o Evangelho de uma forma errada. Eles acreditavam ser salvos por suas próprias obras e eles acreditavam serem pessoas boas. Mas Jesus diz: arrependam-se dos seus pecados. É a mesma mensagem de João Batista, que batizava para arrependimento de pecados.
Então, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de direção, é você deixar de fazer aquilo que você fazia. Então, aquele que matava, que não mate mais, aquele que roubava, que não roube mais, aquele que adulterava, que não adultere mais, aquele que mentia, que não minta mais. Isso é arrependimento. É quando você olha para as suas más obras e compreende que tudo aquilo que você faz e pratica ou praticava são coisas erradas. Então você se volta para Deus e diz que está arrependido e você crê em Jesus Cristo. Só é possível haver arrependimento se houver fé, e só é possível haver fé verdadeira se houver arrependimento. Muitas pessoas hoje, elas buscam a igreja e elas querem o evangelho que tem apenas fé, porém que não tem arrependimento. E se você procura um evangelho que tem apenas fé, mas não tem arrependimento, eu lamento dizer a você, mas você está perdido. As pessoas, elas querem irem para a igreja, elas querem crer em Jesus Cristo, mas elas não querem abandonar as suas práticas pecaminosas. E nós devemos abandonar as nossas práticas pecaminosas se nós quisermos de fato entrar no reino de Deus. Você precisa de uma fé verdadeira. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Então você precisa crer no evangelho e praticar o evangelho, deixar para trás toda uma vida pecaminosa. E a pergunta que eu faço a você é: você está disposto? Esse é o evangelho, não da igreja presbiteriana, não o evangelho meu, não o evangelho de qualquer outra pessoa, mas é o próprio evangelho de Deus, é o próprio evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus disse àquele povo é a mesma coisa que ele diz hoje a você: arrependa-se e creia no evangelho. Você está disposto a abandonar a sua vida de pecado e nascer de novo, ser uma nova criatura, iniciar uma nova vida? Se você está disposto, Jesus Cristo chama você: venha até mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho da fé e do arrependimento, sem o qual o evangelho, ele deixa de ser uma boa notícia para você e passa a ser uma má notícia. Entre no reino de Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. E eu gostaria também de aqui convidar você e juntamente com você a sua família para que você nos visite. Visite a nossa igreja. A nossa igreja está localizada na Avenida Deputado Larroque, número 1080, no centro de Amarante do Maranhão. Os nossos dias de culto são na quarta e no domingo. Na quarta-feira nós temos reunião de oração e doutrina às 19 horas da noite. E no domingo de manhã, às 7 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo, às 19 horas ou 7 horas da noite, nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E você é o nosso convidado especial. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, que é @IPBAmarante. Se você for lá no seu Instagram e digitar @IPBAmarante, você encontrará a gente. Então basta mandar a mensagem. Ou também você pode entrar em contato conosco pelo nosso número de telefone. O nosso número de telefone possui o DDD 89, aliás, o DDD 99, repetindo, nosso número de telefone possui DDD 99, que é o DDD comum aqui da região, e o número é 985066411. Vou repetir para você, DDD 89 e o número é 985066411. Basta você ligar, mandar seu SMS ou mesmo mandar uma mensagem no WhatsApp e nós iremos lhe responder. Que Deus abençoe você e que Amarante se converta ao Senhor Jesus. Amém.